Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira, hoje com o tema Como se destacar no dia a dia do trabalho. Hoje nós vamos falar como você se diferenciar de maneira a alavancar sua carreira, a tirar o máximo proveito da tua atuação no dia a dia do trabalho. De forma a agregar valor para a empresa, agregar valor para a sua equipe, para a sua área e capitalizar com isso para a sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal. Então, eu queria falar aqui, um minuto só, que tem umas mensagens estranhas aqui. Mas vamos lá, eu não estou entendendo o que é essa mensagem aqui. Eu quero falar com vocês problemas de iluminação. Então vamos lá. Como se destacar no dia a dia de trabalho? Eu quero fazer um paralelo aqui, um paralelo que vai nortear aqui toda a nossa explanação hoje, do esforço, do empenho, da dedicação que a gente faz para arrumar um emprego, conseguir um emprego, se recolocar no mercado, para quem estava no mercado e saiu, e depois começa a trabalhar efetivamente. O que muda quando você está empenhado a buscar um emprego, comprometido com a tua necessidade e, efetivamente, a hora de começar a trabalhar, como você vai se comportar com isso? Então, a gente pode falar de bate-pronto que a principal diferença é o tempo que você dispõe para conseguir um emprego, que geralmente é um tempo mais curto, é uma urgência, é uma necessidade, e depois o relaxamento que dá depois que você consegue o emprego, certo? Então, primeiro é a necessidade, a intenção, a vontade, e depois é a estabilidade, a normalidade, é a rotina, certo? Então, aqui, já estou, o que eu faço agora? E normalmente, a energia que a gente despende para trabalhar é menor do que aquela despendida, do que aquela alocada para conseguir o emprego. E isso é sentido. Eu ouço muito executivo que do meu relacionamento profissional, das consultorias que eu faço, que me fala assim, pô, eu contratei o fulano e ele se mostrou tão bem, com uma energia tão boa na entrevista, e agora não parece a mesma coisa. E eu falo sempre assim, tem dois motivos. Um motivo é da empresa, que eventualmente, muitas vezes promete e depois não cumpre muita coisa. Vocês já ouviram falar aqui isso em outra situação. E muito tem a ver com o funcionário mesmo, que estava comprometido com a busca dele e depois conseguiu e parou. E isso é inerente ao ser humano, isso é normal, é uma característica do ser humano. Eu estou com a tela apagada aqui, falando para mim gerenciar meu vídeo. Vou pedir ajuda para os universitários aqui para me tirar esse negócio da tela que está me atrapalhando. Pronto, concluí. Tem uma pergunta já aqui, eu já vou agora, estou conseguindo ver, eu não estava conseguindo ver. Então deixa eu só concluir meu raciocínio aqui, que eu já vou interagir com vocês. Então, o que acontece? Na hora da contratação, o funcionário está o candidato está muito comprometido com a vaga, então ele se mostra superativo, uma energia boa, ele se mostra proativo, ele se mostra agregador, e por outro lado, a empresa, quando quer aquele candidato, quando precisa preencher a vaga e está escolhendo, vendendo a vaga, ela também promete coisas que eventualmente não vai conseguir cumprir. Vamos deixar a empresa de lado, porque isso acontece com todo tipo de pessoa, certo? Eu não vou dizer com todos, mas com todo tipo eu vou dar exemplos aqui. Então o primeiro é esse, o primeiro exemplo é esse. O funcionário entrou e aí ele fala, já estou aqui, consegui o emprego que eu queria, agora é tocar o barco. Agora é só cumprir tabela. E não é só cumprir tabela. E eu vou dar o segundo exemplo para vocês, que é do empreendedor. Como que isso acontece em outras áreas? Eu tenho uma história que ficou marcada demais, marcada muito para mim, porque eu era criança, de 10 para 11 anos, não mais que isso. E minha mãe, a gente morava em Americana, no interior de São Paulo, e minha mãe fazia um tratamento médico, ela tinha uma consulta periódica em Piracicaba.
que fica, sei lá, 30 e poucos quilômetros de Americana. Uma cidade próxima, maior, que tinha um centro, um complexo médico lá melhor que o de Americana, ela ia lá periodicamente. Eu fui com ela uma vez e o procedimento que ela fazia lá tinha que ficar um período inteiro, lá tipo a manhã inteira, a tarde inteira, e nós saímos de lá, eu e ela, para comer um lanche numa lanchonete ali do lado da clínica lá que a gente estava, e tinha acabado de inaugurar uma lanchonete. O dono veio na nossa mesa, se apresentou e falou do projeto dele, sejam bem-vindos, hoje é nosso primeiro dia da lanchonete. E eu achei aquilo lindo, imagina um moleque de 10, 11 anos, que já tinha uma mentalidade de empreendedor, de querer trabalhar, né? Nem sabia disso, né? Mas eu fiquei encantado com o cara falando, com aquele brilho nos olhos. Voltei com a minha mãe lá, não mais que 4 meses depois, que ela tinha, era periódico. 3, 4 meses depois, eu voltei lá. Esse cara estava sentado no caixa, com a mão na cabeça, assim, lendo alguma coisa. A funcionária chegou para a gente e jogou um cardápio na mesa de qualquer jeito. As toalhas tinham mancha de gordura, mancha de comida suja. E eu falei, na minha cabeça, perguntei para minha mãe, o que aconteceu de lá para cá? O que mudou para esse cara? A energia dele para empreender era maior do que para tocar o negócio. É a mesma coisa do funcionário que despende uma energia danada para entrar no emprego e depois que está lá com a vaga garantida, relaxa. E às vezes não é propósito, e se relaxa, não pensa que é dar relaxo. É simplesmente se acomodar. Tem um terceiro caso que é meio cômico, meio cômico não, mas meio irônico, meio piada, meio meme, que é o casal. Eu, como vocês ouvem sempre eu falar, eu sou casado há 37 anos, estou com a Flávia há 41, a gente sempre esteve junto, namoramos desde os 19 anos e tal, e aí eu falo assim, eu vejo muito casal que tem a parte de sedução, o namoro, aquela parte gostosa de se arrumar, de programar, fazer um programa diferente para os dois tal, enquanto está namorando. Na hora que casa, relaxa, mas relaxa num ponto de se descuidar fisicamente, de não querer mais seduzir, não querer mais encantar, e perde totalmente a motivação para aquele casamento. Certo? Então muita coisa começa a dar errado aí. Obrigado aí, falando da história, a história é legal mesmo. Mas assim, o que é legal? É legal 41 anos junto, 37 de casado, realimentando isso. É exatamente o que eu vou propor para vocês aqui, para manter o dia a dia do trabalho atraente, para manter o dia a dia do trabalho gostoso e para tirar proveito profissional disso, para a carreira. Não é ser o legalzinho da história, não, e ser passado para trás. Não, jamais, eu não penso nisso, jamais. Tem que gerar valor. Como que eu falo? No caso do empreendedor lá, ele tem que buscar a motivação nova dele para aumentar o número de clientes, para abrir uma segunda unidade, para promover funcionário para gerente, para ele poder empreender em outra coisa, já que ele gosta empreender. Ele tem que achar um motivo. No caso nosso, qual que é o motivo? O motivo nosso é pensar na carreira. Já entrei na empresa, se é essa empresa que eu quero ficar, se é esse emprego que eu me empenhei para conseguir, o que eu posso fazer agora, já que eu me empenhei para me diferenciar dos candidatos que tinham para a vaga? Imagina só, a gente faz um puto esforço para se diferenciar de, sei lá, X candidato que tem na vaga. Tem vaga que tem 10, tem vaga que tem 100, tem vaga que tem milhares de candidatos. Você faz de tudo para se diferenciar, para entrar na empresa. O que você faz para se diferenciar depois que está lá? Quer virar paisagem? Eu quero ser mais um na multidão. Não me acha que não. Não, de jeito nenhum. Então, para o empreendedor, eu falei o que fazer, buscar meios para continuar crescendo o seu negócio, ter condição para empreender de outra forma, ou no mesmo negócio para transformar num negócio gigante. Boa noite, Jô, bem-vindo. No caso do casamento, é pensar como que eu vou viver o resto da minha vida com essa pessoa de forma agradável, de forma gostosa, de forma que ela me ame e eu continue amando ela do mesmo jeito, certo? É alimentando isso no dia a dia, e é sobre isso que a gente vai falar agora, beleza? Muito bom.
ele tem que pensar que isso é construção, não tem final. Não tem final. É como se você estivesse construindo um edifício infinito, uma parede, uma muralha, seja lá o que for. Eu não gosto do termo muralha porque dá a impressão de separação. Mas imagina você construindo o castelo da tua vida um tijolinho por dia. Tem que pôr um tijolinho por dia, tem que alimentar, tem que crescer, tem que desenvolver. É esse o grande lance. Mas, como sempre, eu quero dar dicas práticas para você. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui do Fábio. Ele está perguntando sobre home office. Se você acha que trabalhar em home office pode travar a progressão de carreira, principalmente para ir para posições de gestão. Ô, Fábio, tem uma questão hoje que é a liderança remota, uma dificuldade das empresas. Todas as empresas estão procurando meios de melhorar a capacidade de gestão e liderança. E não gestão. Fazer gestão fica mais fácil, porque a gestão é criar processo, e quanto mais você cria processo, mais você esfria os relacionamentos. Mas alimentar a cultura e criar vínculo de equipe, liderança e equipe, está sendo uma grande dificuldade para a empresa. Pode travar a progressão de carreira? Pode dificultar, dependendo da característica da empresa. Travar eu não digo, mas pode dificultar, dependendo da característica da empresa, como que ela interpreta essa opção pelo home office. E pode dificultar para o líder, aquele que tem mais necessidade de estar vendo o que está acontecendo. Tá? Às vezes não é questão de ser centralizador, de ser autocrático, não. Mas é de interagir mais com quem está ali perto e tal. Quem está distante, né? Tem um velho ditado, velho mesmo, lá, né? Tipo eu assim, que quem não é visto não é lembrado. Então, se você está em home office, cuide para continuar sendo visto, continuar sendo lembrado. Isso é importante, muito importante. Mas vamos lá. Como você pode demonstrar ao gestor que você é um bom líder, coordenador? Eu vou falar tudo isso aqui, espero responder sua pergunta, Diego, com essa minha explanação aqui, tá? Então vamos lá, eu vou dar dicas práticas, está numerado aqui, e a primeira delas é, para não ser muito óbvio, eu não vou falar para você seja pontual. Eu vou falar respeite horários e cronogramas. Uma dificuldade de quem está em home office é cronograma. O cara se perde no cronograma, se perde no time, certo? E não porque está fazendo... Eu não quero nunca julgar que a pessoa está fazendo o que não precisa fazer. Mas as prioridades não ficam claras quando você não está vendo o ambiente de trabalho. Então você tem que mergulhar nisso e saber quais são as prioridades. A gente já vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, respeite os horários e cronogramas. Horário, quando você está fisicamente presente, quando você está trabalhando presencialmente, é fácil. Horário de entrar, horário de sair, horário de começar a reunião, horário de entregar um relatório, cumpra horário e cumpra cronograma. Cronograma, pense em projetos. Em que projetos eu estou envolvido? Em que projetos minha área está envolvida? Aí você começa a fazer a diferença. Pensa bem, minha área está fazendo um projeto super legal, importante para a área, importante para o meu gestor, importante para a equipe, e eu não estou participando do projeto. Eu estou vendo que o deadline do projeto está estourando, está dando água. Eu bato lá, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Posso contribuir em alguma coisa? Como que eu faço isso? Tendo total controle do meu trabalho. Tendo total controle do meu trabalho. Aquele negócio assim, eu não dou conta do meu trabalho, Luiz Eduardo, minha hora é cheia pra caramba. Eu acho o cara 10 vezes por dia no Instagram, eu acho ele no cafezinho. Eu posso elencar 4, 5 coisas que a gente faz para dispersar. Mas estou proibido de fazer isso. Não é uma questão de estar proibido. É questão assim, o que eu faço para executar o meu trabalho de forma mais rápida, eficiente e de alta qualidade, para depois escolher o que eu vou fazer com o tempo que sobrar. Não é ficar adiantado até a hora que está atrasado. Sabe aquele negócio que fica, eu estou enrolando o meu dia ali, faço uma coisa, faço outra, vou devagar aqui, vou devagar ali, chega uma hora que eu tenho que sair correndo porque o dia não vai caber nas minhas tarefas. Certo? Então, pensa assim, eu vou dar conta da minha tarefa e
vou bater lá naquele projeto que está enroscado, alguma coisa assim, e oferecer ajuda. Isso faz uma diferença. Então, respeite horários e cronogramas. Para isso, você tem que saber o que se espera de você, quais são os seus compromissos e o time de cada um deles. Né? Às vezes o time não está estipulado, determinado com clareza, certo? Mas determine isso e quanto mais você se adiantar entregando qualidade e excelência, mais você vai ser reconhecido. Segundo, conheça as prioridades da sua área e as eventuais emergências. Por quê? As prioridades, às vezes, elas são citadas, né? Numa reunião, são citadas normalmente as prioridades da área. Contribua para essas prioridades. Numa emergência mesmo, deu? Tem que, fechamento do mês, faltou não sei o quê, eu não peguei um exemplo claro para vocês, mas cada um tem que buscar esse exemplo dentro da sua coisa. O que é uma emergência dentro da tua área? Pode ser uma emergência operacional, pode ser uma parada de uma linha industrial, para tudo e vai ajudar na emergência. Se coloque presente, seja proativo. Estar presente, disposto, 100% participativo no momento da necessidade, faz uma diferença danada. Tem hora que você vai precisar ser chamado, faz parte. Mas não seja aquele cara que sempre tem que ser chamado, porque não percebe as emergências e as prioridades da área. E às vezes não dá para perceber mesmo, né? Então não sofra com isso. Fique atento para que ser o primeiro a oferecer ajuda, ser o primeiro a oferecer uma sugestão, oferecer braço, às vezes o que está precisando é braço. Né? Numa emergência física, uma catástrofe, qualquer coisa, o que está precisando é braço. Seja o primeiro, e para isso você tem que conhecer as prioridades e identificar as emergências. Tem gente que está lá absorvida no trabalho dele, e é legal, está fazendo o trabalho dele. O circo está pegando fogo em volta, o cara não percebeu. Não, eu estou aqui concentrado, estou aqui. Peraí, meu, levanta a cabeça, olha. E aí você vai ser percebido como alguém que contribui, como alguém que está atento às necessidades e se mobiliza, se movimenta rápido para ajudar a resolver. Terceiro, atenção ao dress code. Dress code é o padrão de vestimenta da área. Eu vou voltar lá naquela primeira parte que eu falei do emprego, das entrevistas, do momento que você está conseguindo o emprego. Meu, é tudo impecável, o cara está preocupado do jeito que vai se apresentar, que roupa que usa na empresa, que roupa é melhor eu ir na entrevista, na dinâmica de grupo, como que eu faço para me comportar, toma banho, passa gel no cabelo, as mulheres põem taierzinho, fica tudo lindo. E eu não vou falar de exageros, vamos falar que está tudo adequado. Na hora que começa a trabalhar, falar, mas isso não sou eu. Eu vou do meu jeito, eu vou relaxando um pouquinho, ver aonde que aceita, vou relaxando um pouquinho, ver onde aceita. E acaba, às vezes, destoando muito. Né? Tem piadas internas lá que tem o padrão do operador, tem o padrão do analista, tem o padrão dos coordenadores. Por quê? Por quê? Eu falo sempre o seguinte, se comporte hoje, inclusive se vestindo e tal, para o cargo que você quer ter amanhã ou 2 cargos acima. Sabe? Não é, mas eu vou ter que gastar uma grana. Não é gastar grana com roupa. Não precisa gastar. Tem roupa tem roupa de qualidade com todo preço. Só não descuide do dress code. Fique atento. O que eu posso usar, vestir, que é bem aceito, que é bem visto, que é o padrão de quem pode olhar por mim, de quem pode me dar minha oportunidade, para quem eu posso contribuir melhor, certo? Não se preocupe em gastar dinheiro com isso, e sim adequar o teu orçamento, o dinheiro que você já gasta com roupa, para a roupa adequada àquele trabalho, àquela função que você exerce. Faz muita diferença, faz muita diferença. Se distinguir da paisagem não é vergonha para ninguém. Ah, mas minha turma toda anda desse jeito. Tal. Meu, beleza, você quer continuar fazendo o que a sua turma faz e tendo o resultado que ela tem? Beleza. Não,
Olha para quem está dando certo, olha para quem está fazendo diferente, olha para quem pode ser espelho para você, certo? É o que eu mais repito aqui. Modelagem. Escolha o padrão que você quer atingir profissional, veja quem é essa pessoa e modele. Modele não só o dress code, mas comportamento e tudo mais. Muito bom. Continuando, seja educado e cordial. E eu vou falar de coisas básicas, óbvias. Sabe, segurar o elevador para uma pessoa que está chegando. Você não sabe quem é. Muitas vezes você não sabe quem é. Né? Vamos supor que da empresa eu conheço todo mundo, mas se é um visitante que vai lá, tem até uma historinha, um filminho de Instagram aí rolando, que mostra uma pessoa que faz uma gentileza no elevador e depois vai ver lá, é uma pessoa que faz a diferença e aí fala bem dele. Então, eu não lembro bem da história, mas é um filme oriental, é bem legal, é bem legal. Mas ele segura o elevador e segura o pacote da senhora lá e tal, e depois a senhora chega e reconhece ele. Então, isso eu estou falando de uma coisa muito óbvia. Agora, ser cordial e gentil e educado com aquelas pessoas que estão abaixo do seu cargo. Aquelas pessoas que estão no mesmo nível que você. Porque ser cordial e gentil com o chefe, com os diretores, com os gestores, é fácil. É fácil. E é obrigação também. Mas é muito mais legal e reconhecido se você for assim com todo mundo. Por quê? Porque tem uma coisa que eu gosto de citar aqui, e eu já me beneficiei muito disso, que eu falo que é a dança das cadeiras. De repente aquele teu colega lá que você nem olhava na cara dele, nunca falou um oi e se bobear, só se trombasse, ele vai para a empresa que você gostaria de ir lá e ele poderia te indicar. E ele vai te indicar ou não vai te indicar, vai lembrar de você ou não vai lembrar de você, dependendo da referência que ele tiver de você. Então, como se destacar no dia a dia do trabalho? Pensa que extrapola os muros do trabalho, da tua própria empresa de hoje. Porque você vai se beneficiar sim estando lá, mas você vai se beneficiar porque isso toma proporções que a gente não espera, que a gente não sabe. Né? Hoje você faz uma gentileza, contribui com alguma coisa aí, faz um elogio para um resultado de um colega tal, amanhã ele vira seu chefe. E aí ele falou, opa, vem cá, vamos conversar. O que nós vamos fazer junto? Isso já aconteceu comigo. Quer dizer, eu que me tornei o gestor, eu que me tornei o chefe. Eu sabia quem era a minha equipe. Eu sabia, porque era dos meus colegas. Eu me tornei chefe dos meus colegas. Olha só, eu sabia com quem eu podia contar, eu sabia com quem eu não podia contar. Certo? Então, pense o tempo todo. Mas, mais do que isso, pense em educação e cordialidade como um estilo de vida. Dá benefício, mas não pense nisso. Pense no teu prazer de contribuir com as pessoas, de falar uma palavra gentil, de falar um bom dia, espontâneo. Hoje eu fui cumprimentado efusivamente por 2 mendigos na rua. Eu falei, olha que louco. Bom dia, senhor, bom trabalho, o cara falou para mim. Todo ferrado, todo... E eu falei, nossa, que louco, cara. Olha o sorriso no rosto e tal. E eu retribuí, obviamente, mas o que eu vou falar para uma pessoa dessa? Mas ele falou de uma forma tão espontânea que tocou meu coração. Imagina você no dia a dia disso. Né? Muito, muito, muito importante isso. 5. Resolva problemas. Seja um facilitador. A gente conhece todos os problemas da nossa área. Ou grande parte deles. Aqueles que nos afetam diretamente, a gente sabe o problema. Já tem 2, 3, 4 ideias de sugestão. Tem 1000 formas de contribuir com isso. E às vezes falta eu não vou falar falta a iniciativa, não é uma crítica pessoal, individual. Às vezes falta o ambiente mesmo para propor melhoria, para propor resolução de problemas. Mas tem 2 situações aqui. Uma é aquela que eu falei, conheça as prioridades e ajude nas emergências. Isso aí o problema está evidente, isso aí apareceu lá. Agora, tem problemas de processo, problemas de atendimento ao cliente, tem 1000 problemas
que a gente pode sugerir como resolver. Né? E ó, quando você vai apontar um problema e totalmente isento de responsabilidade, de ideia, de intenção de resolver, você vira o reclamão. Quando você vai apontar um problema com pelo menos uma sugestão de melhoria, de resolução do problema, você vira o cara que vai participar da solução. Você vira uma pessoa necessária. É o que diferencia o útil do necessário. O útil é braço, é execução, o necessário é inteligência, é estratégia. Então pensa assim, eu vou apontar problema pura e simplesmente e eu viro reclamão. Uma vez, duas vezes, três vezes, passa a ser o cara a ser evitado. Eu vou levar problema e com pelo menos uma solução de resolução, uma proposta de resolução, eu viro o cara a ser ouvido. Eu começo a ser chamado quando problemas que eu não percebi estão acontecendo. Ô, fulano, o que você acha? Ó, tá acontecendo isso. Você tem alguma ideia? Vamos lá, me ajuda a pensar nisso. Meu, é sonho de consumo. Certo? Então, seja um facilitador. Os problemas estão aí, a gente lida com eles todo dia. Como que eu posso contribuir para resolver esse problema? Como que eu passo de apontador de problema para resolucionador de problema? Ou solucionador de problema? Faz muita diferença. Uma pergunta do Plínio aqui sobre isso. Luiz, como lidar com chefes que não aceitam sugestões e melhorias? Alguma dica para esse caso? Ou mudar de departamento? Mudar de departamento é sempre um risco. Você não sabe quem está do lado de lá. Então, não é a melhor solução. Às vezes se torna inevitável por um conjunto de fatores, isso aí mais algumas coisas. Mas começa a fazer ele pensar que a solução, que a ideia, que a iniciativa foi dele, certo? Ou então execute aquilo que for possível, que não dependa de autorização, de autonomia dele, entendeu? Vá apresentando pequenas melhorias na sua área de atuação ali e demonstrando que é melhor do que estava. A solução, quando depende dele, a solução melhor é começar a deixar ele ver o negócio e capitalizar em cima. Mas é problema. Você tem gente que fala assim, imagina que eu vou dar ideia e deixar ele falar que foi ele. O problema é o seguinte, cria uma interdependência aí, que primeiro, quem está próximo ali vai saber de quem foi a ideia. Segundo, na hora que ele tiver que ter uma ideia sozinho, ele não vai ter. Certo? Então você vira um apoio para ele e acaba isso explodindo, não tem jeito dele segurar por muito tempo. Então, faça isso. Dá corda, dá todas as ideias lá e deixa ele pensar que foi dele. Se ele não percebe, olha só, se ele não percebe o problema porque ele acha que não é problema, aponte os riscos que ele corre, que a área corre. Porque se não tiver risco, se não tiver uma necessidade premente, o cara pode falar, não liga não, isso aí não é prioridade, acabou. Né? Como que eu vou mostrar que é prioridade? Mostrar prioridade apontando os riscos. E deixar ele capitalizar em cima, falar que a ideia foi dele e tal, isso dói no ego da gente, e eu sei como é que é, porém, faz parte do jogo corporativo, certo? Não sofra com isso, não, é um problema muito mais dele do que teu. Espero ter contribuído. Responde aí se atende, se a minha resposta te atende por enquanto. Muito bom, pessoal, vamos lá. Mais um aqui. Trabalhe bem em equipe. A gente estamos falando tudo isso aqui para a gente se diferenciar. A gente se diferenciar quer dizer assim, como que eu vou me destacar, e foi o título que nós usamos aqui para a live, como se destacar no dia a dia do trabalho. Se destacar é assim, tem uma imagem, quando você procura, quando você procura a imagem, por exemplo, no Google, você procura imagem de destaque profissional, tem uma que tem todos os hominhos, uns bonequinhos igual assim, e um diferente, de cor diferente, vermelhinho e tal, sendo puxado. Legal, é isso que a gente quer? É isso que a gente quer.
Mas resultado individual sem resultado de equipe não vale nada. Não vale nada. Eu dou exemplo sempre do artilheiro do campeonato, o time que caiu para a segunda divisão. Meu, ele vai ser o artilheiro do campeonato pro resto da vida. O time dele caiu para a segunda divisão, ele vai ser marcado por isso, não por ter sido artilheiro. E às vezes é até piada. Ah, aquele cara que foi artilheiro, mas o time dele caiu para a segunda divisão. Não adianta nada, certo? Então, pense assim, eu tenho que me destacar e a equipe tem que entregar o resultado. Como que eu contribuo para ajudar aqueles que têm um desempenho mais fraco, ajudar aqueles que estão, de alguma forma, menos engajados e, dessa forma, eu, trabalhando em equipe, eu me mostro para a empresa, eu me mostro para as outras pessoas e eu me mostro para o mercado, mais uma vez, pela consequência daquilo que eu falei. Cada funcionário que sair, cada funcionário que mudar de área vai saber. Valeu, Plínio. Se gostou, depois a gente manda uma mensagem que eu posso falar mais especificamente do seu caso. Mas ó, o cara mudou de departamento, ele sabe como você trabalha em equipe. O cara muda de empresa, ele sabe como você trabalha em equipe. Certo? A reunião entre áreas, reunião com clientes, os caras vão perceber como você atua em equipe. Então, contribua e trabalhe em equipe o tempo todo. A gente demonstra 1000 formas de trabalhar em equipe quando está lá na dinâmica de grupo. Sabe, dinâmica de grupo de vaga de emprego é aquele negócio. Tem que mostrar que é capaz de trabalhar em equipe. Então, chega dentro da empresa, eu ia falar um palavrão, mas ferre-se a equipe, eu vou fazer o meu e boa. Gente, eu separei aqui, eu quero que vocês me deem essa oportunidade aqui. Eu separei alguns comentários que eu recebi de um post meu, eu vou falar 3 ou 4 aqui, de um post meu, que é um recorte de uma live, um corte de uma live dessa de quinta-feira, que eu falo dos 3 perfis que tem nas empresas. Eu falo do perfil do indiferente, o interessado e o comprometido. O indiferente é aquele cara que faz o dele e boa, não está lá para se relacionar, não está lá para fazer mais do que foi pago para fazer, ele faz o dele, troca 8 horas de trabalho por um olerite no fim do mês. E o corte do vídeo, ainda falo isso, e não estou querendo que ele vá lá se relacionar para fazer amizade. Não é isso, não é fazer amizade. Eu estou falando para ele se comunicar minimamente para que o resultado aconteça. Ó, não quero que ninguém vá trabalhar, não quero. Eu gosto, eu sempre fiz amizade trabalhando, mas não é objetivo. Se acontecer, ótimo. O interessado é aquele que está querendo ajudar, mas ainda não achou como, não achou o rumo, e às vezes ele fica mais estabanado e atabalhoado do que de fato produzindo, mas ele está interessado. E o comprometido é aquele que está comprometido com o resultado da empresa, da área, da equipe e dele. E esse se projeta profissionalmente e tem sucesso na carreira. Olha os comentários que eu recebo. Olha os comentários que eu recebo, que é coisa de... Ó, na hora que for para demitir, ninguém vai lembrar de como sou amiga ou legal. Eu não falei para ser amiga ou legal. Mas, na hora de demitir, a empresa vai demitir. E eu falo para vocês o seguinte, na hora de pedir demissão, também não tem quem segure você. Você pode pedir demissão. Por isso, seja empregável. Tenha empregabilidade alta. Tenha network externo. Porque, mas a empresa pode me demitir a qualquer momento. E você não pode pedir demissão? É disso que eu falo. Como você se destaca de modo a não ficar pensando desse jeito. Ó, outro aqui, ó. Empresas não vê pessoas, mas resultados. Não é a mesma coisa? Eu não acho. Empresas não vê pessoas, mas resultados. Elas promovem pelos resultados que as pessoas dão. Quem age com esse pensamento aqui não dá o resultado que a empresa precisa. Então, se você não está comprometido com a sua família, com o seu futuro, com o seu conforto, com a sua segurança patrimonial e tal, beleza. Vai lá, bate cartão, faz o teu e boa. Outro aqui, ó. Se comprometer com o quê? A empresa te manda embora independente do nível de comprometimento. RH não existe. Olha a amargura dessas pessoas. Essas pessoas estão trabalhando aí perto de vocês. Em algum nível, toda empresa tem esse tipo de gente. Esse post meu
No TikTok tem 6 mil e não sei quantos likes e 600, mais ou menos 10% de comentário. Desses 600 comentários, 550 são negativos. É metendo o pau. Aí o nego fala assim, você não vê os comentários? Eu falei, eu vejo. Eu vejo os comentários, mas vejo os likes e vejo os compartilhamentos. Então tem muito mais gente, infinitamente mais gente que gostou do que dos que não gostaram. Outro aqui, ó. Tô pela grana, fera. Olha que legal. Ó a linguagem. Tô pela grana, fera. É uma empresa ou um grupinho de autoajuda? Meu, eu já me perguntei isso. Vocês acham que eu sou um profissional de autoajuda? Ou eu sou um mentor de carreira, um consultor? Quem quiser interagir aí pode escrever aí embaixo. Eu acho que tem muito de autoajuda, assim. Por quê? Autoajuda quer dizer eu me ajudar, certo? Autoajuda. Eu próprio me ajudar. Quem mais vai me ajudar? Eu vou delegar para o meu chefe, para a empresa? Ó, e me diga alguém que vai em uma reunião por livre e espontânea vontade. Ah, que conversa fiada. Porra, bicho, se eu tivesse problema de autoestima, eu tinha apagado esse post, eu esquecido que eu... E eu deixo lá porque virou material de trabalho para mim, virou material para falar para vocês. Olha só, alguém vai de livre e espontânea vontade numa reunião? Porra, eu ia em todas. As que me convidavam, eu me preparava e destruía, e as que não tinham sido convidadas, eu falava, opa, o que eu faço para poder participar? Por quê? Para aprender mais, para conhecer as pessoas, para poder contribuir, para entender as prioridades da empresa, para um monte de coisa. Para um monte de coisa. E vou falar um último aqui, ó. Se o cara está entregando o resultado pelo qual ele foi contratado, é isso que importa. Meu, se você está entregando o resultado pelo qual você foi contratado, você é mais um na multidão. Você não está fazendo mais do que tua obrigação. A empresa te dá o lerite e fica tudo certo. E aí não tem mistério mesmo. É isso. Ué, a empresa está me pagando para entregar X, eu entrego X, por que ela vai me pagar 2x para me entregar 2? Não, eu primeiro entrego, ó, é assim que funciona o mundo. Primeiro eu mostro que eu tenho capacidade, primeiro eu mostro o que eu posso me diferenciar, me destacar, e depois a recompensa, com todas as aspas aqui, o reconhecimento vem em forma de aumento de salário, em forma de promoção, em forma de convite do mercado. Não é o carro na frente do boi, é o boi puxando o carro. Sabe quem somos o boi? Quem somos os bois? Nós. Em qualquer lugar, se você for empreender assim, se você for... Tem gente que fala assim, tem muitos aqui comentários falando assim, por isso que eu não quero ser chefe, eu vou abrir minha empresa. Eu não quero ter chefe, eu vou abrir minha empresa. Eu falei, se você tiver um cliente, você tem patrão. Simples assim. Muito bom. Obrigado aí por ouvirem, verem os meus haters aqui. Não são haters, na verdade, são comentários deles sinceros. E eu converso sobre isso com o Du, meu filho, a gente fala assim, pô, tem pessoas que o comentário dá dó, porque esse cara deve sofrer na empresa. Sofre na empresa porque quer, porque se limita a ponto de não ter coragem, não ter iniciativa de ir para o mercado e procurar um emprego melhor. Então, reclama porque toma porrada, e toma porrada porque não entrega, porque está submisso. Quem está certo nisso? Meu, se eu pudesse ir lá pegar no colo, levar, ajudar, eu ia, juro por Deus. Ó, demissão, o Ivan Antonelli, ô Ivan, bem-vindo. Faz tempo que não te vejo por aqui. Demissão faz parte do jogo. Ela pagou por seus resultados, não há correlação entre trabalho bem feito e estabilidade, existe uma parceria. É isso mesmo, e das duas partes. Não tem gratidão para a empresa. A empresa, na hora que eu precisava do emprego, ela me deu emprego. Deu porque precisava de você, deu porque precisava preencher a vaga. Não deu porque você é bonitinho, entendeu? Então, na hora que você quiser pedir demissão, Luiz Eduardo, faz 3 meses que eu entrei na empresa, eu fico constrangido de pedir demissão. Eu falo, não fique, peça demissão, porque se ela precisasse te mandar embora com 3 meses que contratou, ela mandava. O poder é igual. É lógico que quem tem o emprego é ela, mas você tem que criar empregabilidade. A capacidade de se manter empregado. É isso que é legal. Verdade. A Agnes falou, verdade que ninguém quer engolir. Na veia.
Temos que ter humildade em assumir que podemos sempre melhorar e não só isso, ir atrás e se provar. Perfeito. Belarmino, eu sempre comentei aos meus colegas que meu único medo era da empresa não pagar os meus direitos trabalhistas. Na maioria das vezes, o bom local de trabalho somos nós mesmos que criamos. É perfeito. Quer dizer, direitos adquiridos é responsabilidade da empresa e a gente não pode abrir mão. Mas tem gente que fala assim, eu não vou pedir, se ela quiser, ela me manda embora. Eu não vou pedir demissão. É uma escolha, né? Fica uma disputa, uma queda de braço lá, que está os dois descontentes, e alguém está sofrendo fisicamente, alguém está fazendo a família sofrer, não é a empresa. A empresa não tem família, a empresa não tem físico, certo? Então, tem que pensar em quem que quer sofrer nesse caso. E espera-se que a empresa paga tudo que deve toda vez que demite. Isso aí é legal, é legislação, é jurídico, certo? Mas se prender a isso, se ela não me mandar embora, eu não saio, e ficar lá fazendo corpo mole, e às vezes não está fazendo corpo mole, está sofrendo, é pior do que fazer corpo mole. E por último eu vou falar mais um termo em inglês aqui, como o dress code, por exemplo, que eu já falei aqui, sempre aparecem os termos em inglês. A gente vai ouvir falar cada vez mais do termo lifelong learning. Lifelong learning, que é nada mais que aprendizado continuado, educação continuada. Não existe aquele negócio de, eu acabei a faculdade, agora eu estou bem. Não está bem. Você acabou a faculdade, você acabou a primeira etapa, o primeiro passo que você tem que dar em rumo a uma carreira mais estável, talvez mais como que eu vou dizer? Fugiu o termo, mas que prometa mais. Mas assim, começou a aprender ali, você viu o básico, você viu o inicial. Não existe aquilo, a pessoa, né, quando eu era jovem, usava muito isso. Ele acabou os estudos, agora vai... Como acabou? Não existe isso. Eu fiz 60 semana passada. Eu nunca parei de estudar na vida. Né, outro dia, num desses comentários maldosos aqui, a pessoa falou assim, o senhor tem que se atualizar. Eu falei, obrigado, eu vou procurar me atualizar. Né? Obrigado pela dica aí, desculpa se eu me prometi onde eu não estou sabendo. Mas o lifelong learning vai além de estudar mais formalmente. Vai se capacitar em aprender todo dia, em todas as situações que se apresentam. O maior aprendizado que existe é aquele que se aprende na prática. Como eu falei lá com 10, 11 anos de idade, eu perguntei para minha mãe, o que aconteceu que 3 meses atrás, lá, eu falei, a última vez que nós viemos, o cara estava sorrindo, brilhando, e o estabelecimento dele era um brinco, e hoje está tudo caído, inclusive o astral dele. Né? Eu aprendi isso na prática, ninguém falou para mim. E eu comecei a observar isso desde que eu comecei a trabalhar. Então, conhecimento você aprende com pessoas que você eventualmente não gosta assim, do estilo, do jeitão. Mas a pessoa tem capacidade, tem um arcabouço de conteúdo que você não tem. Então, se prestar atenção nessa pessoa no trabalho, numa reunião, ou então na internet, tem gente que eu não suporto. Falar a verdade para vocês, tem gente que eu não suporto. E eu assisto um vídeo do cara uma vez por semana. E eu falo assim, o que eu não gosto nele? Eu não gosto do estilo pessoal. Não é isso que eu estou querendo aprender com ele. Eu estou querendo aprender com ele o que ele sabe e eu não sei em termos de conhecimento prático. Ou conhecimento teórico, acadêmico, que eu não estudei. Eu preciso copiar o estilo dele? Não. Então, o conhecimento se apresenta para a gente todo dia. Se a gente tem uma situação de fazer um movimento, né, criar uma reunião, por exemplo, acontecer um evento qualquer lá, vamos falar de sucesso. Tínhamos que fazer uma entrega X, lá a entrega foi um sucesso. Ninguém fala mais nisso, festeja, brinda, eventualmente ganha lá um brinde, um reconhecimento qualquer e acabou. Senta e fala assim, o que nós fizemos que deu tão certo? O que nós fizemos que a gente pode replicar para outras situações? Porque eu falo muito de fazer isso quando dá errado. Deu um problema, faz uma reunião lá e vê qual foi o nosso papel nisso, o que a gente podia ter evitado, o que a gente podia ter feito para resolver mais rápido e o que a gente vai fazer para que não aconteça mais. No problema é fácil pensar assim. E no sucesso?
aquela participação de alguém na reunião que foi fantástica. Porque você não cola no cara lá e fala, meu, legal, parabéns aí. Né? Queria conversar mais com você, te conhecer melhor e tal. É aprender, certo? Na prática do dia a dia. E aí você tem que buscar conhecimento na escola, vai buscar conhecimento na escola. Você tem que buscar mentoria, comece por participar das lives de quinta-feira do Luiz Eduardo, certo? Por quê? Eu vou estar aqui toda quinta-feira, às 7 horas, com conteúdo gratuito e tal, e, eventualmente, eu falo eventualmente porque não tem data marcada ainda, mas a gente vai abrir vaga para a nossa mentoria. Mas aprender, analisar os conteúdos disponibilizados e transpor para a tua realidade. Ah, tem coisa que não vai caber 100% do jeito que eu falei aqui para o teu dia a dia, para a tua empresa, para a tua característica pessoal. Como que eu adapto isso? Como que eu uso isso? O fato é, o lifelong learning é o seguinte, é estudar para o resto da vida. Eu quero vida longa para todo mundo, inclusive para mim, mais longa ainda, mas sem parar de aprender. O dia que eu parar de aprender, eu tenho certeza que eu começo a definhar, que eu começo a linha descendente. Eu não quero, se não que depender de mim, enquanto eu estiver firme, eu não quero. Eu prefiro ouvir da menininha lá que eu ouvi. Ah, o senhor tem que se atualizar, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Joia, vai lá, faz do seu jeito. Mas aprendo até com isso, porque eu tenho que adequar minha linguagem, eu tenho que adequar a minha abordagem com certas pessoas, com certos públicos, e total flexibilidade para isso. Aprendam todo dia. E eu estou aqui para contribuir com vocês, para compartilhar. Eu não gosto muito do termo ensinar, apesar de não ser absolutamente pejorativo, eu estou tentando quebrar essa barreira. Eu estou aqui para ensinar aquilo que eu sei e testei e funcionou para mim, e eu sei e apliquei com os meus clientes e mentorados e funcionou para eles, certo? Então, essas foram as 7 dicas para você se destacar no dia a dia do trabalho. Respeite os horários de cronogramas, conheça as prioridades da sua área e reconheça as emergências. Preste atenção na vestimenta, na sua apresentação pessoal, seja educado e cordial, resolva problemas, seja um facilitador, trabalhe em equipe, mostre seus diferenciais e construa network com isso. Trabalhando bem em equipe, você constrói network. E, por último, aprenda coisas novas sempre. Pense no lifelong learning. Certo? Pessoal, é isso. Eu quero me despedir de vocês aqui. Espero que ninguém tenha ficado sem resposta. Eu estou vendo alguns comentários. Estou aprendendo muito por aqui. Obrigado. Aprender com os erros e com os acertos, exatamente. Ele não fala assim, temos que aprender com os nossos erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros, é uma frase famosa, mas a gente também erra. Eu também erro e continuo errando, né? O aprendizado é eterno. Silvando, Luiz, Deus abençoe você. Depois que comecei a participar das lives, já mudou bastante. Eu que agradeço imensamente, inclusive a Deus, a oportunidade de estar aqui falando com vocês do jeito que eu estou falando e vocês me dando esse tipo de feedback aqui, certo? Estou muito feliz por isso, muito feliz por vocês. Contem comigo sempre e tchau, boa noite. Fui.